O nome do nosso país é uma homenagem a uma árvore que teve grande importância para o nosso desenvolvimento econômico, o pau-brasil. O nome de nosso povo surgiu em referência aos que cortavam e comercializavam essa espécie. O uso das riquezas da floresta sempre esteve presente em nosso dia a dia. As florestas desempenham um papel estratégico na sustentabilidade e no crescimento econômico. Conciliar o uso e a exploração sustentável com a conservação das florestas é indispensável para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. A vida começa aqui. A utilização de recursos naturais, quando feita com base na ciência e tecnologia, por meio do manejo florestal sob responsabilidade de engenheiras e engenheiros florestais, é essencial para que possamos utilizar os recursos das florestas sem comprometer a sua conservação. As engenheiras e os engenheiros florestais desenvolvem o manejo florestal com foco em 3 pilares: ser ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. O manejo florestal sustentável obtém benefícios econômicos, sociais e ambientais das florestas de forma que os impactos gerados sejam mínimos, permitindo a manutenção e a recuperação da estrutura florestal, respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema. A exploração ilegal e os desmatamentos são o extremo oposto. Por meio de muito estudo, ciência e tecnologia, esses profissionais desenvolvem e aplicam soluções para minimizar o impacto e garantir o suprimento sustentável da sociedade e a conservação das florestas. A engenharia florestal é imprescindível para a sociedade e o sistema Confea-CREA tem orgulho de fazer parte disso. Um dos maiores produtores agrícolas do planeta, um gigante pela própria natureza. E profissionais que ajudam a transformar a agricultura em fonte de alimentos, inovação e sustentabilidade. A agronomia faz parte da nossa vida, porque ela está presente no dia a dia de todas as pessoas, fazendo da produção agrícola uma das maiores riquezas do nosso país. Agronomia, produzindo um Brasil melhor para todos. Vem cá, mestre. Os materiais estão conforme a especificação? Claro. Cuidado! Essa é a 2ª casa mais vigiada do Brasil. Sim, tipo aquela outra lá, né? Isso. Mas se trabalhar errado não tem anjo que salve? E se não tiver ART, não tem edredom pra se esconder. Aí eu já sei até em que obra a gente vai parar. O paredão. Para fiscalizar obras no campo e na cidade, a sociedade conta com seu maior aliado, o sistema Confea-CREA. Melhor que vigiar é contar com quem sabe fiscalizar. O mundo não para, nunca. A cada segundo, a cada minuto, em algum lugar do planeta, uma necessidade é descoberta. E para que a humanidade evolua, uma solução é criada. Isso só é possível graças à engenharia. É ela que, nas suas diferentes especialidades, com conhecimento, técnica e muita inspiração, cria condições para que possamos viver cada novo dia com mais conforto e segurança. Engenharia, sempre presente na vida da gente. Ferrovia, rodovia, hidrovia, travessia, smartphone, smart TV, smart tecnologia, industrial, comercial, habitacional, hidrelétrica, termoelétrica, manancial, estrutural, material, agronomia, tudo gira nas mãos da engenharia. Onde a engenharia está, o Confea vai junto, para regulamentar e fiscalizar o exercício profissional de milhares de brasileiros, defendendo os interesses da sociedade. Confea, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Ela planeja, ela faz, ela pensa, ela repensa, ela faz mais do que você pensa. Ela constrói, ilumina e realiza. É ela que colhe, é ela que planta. É ação, é inspiração, é profissional de fibra e de fé. Ela é guerreira, ela é mulher. Obra ou serviço sem fiscalização é o mesmo que uma obra feita às escuras. Por isso é importante contar com o sistema Confea-CREA, que está sempre de olho, fiscalizando tudo e exigindo a documentação e o registro dos engenheiros responsáveis. Na cidade ou no campo, fiscalização segura tem os olhos do Confea-CREA. Olá,
Bom dia. Boa tarde, é ótimo. Bom, meu nome é Ana Cristina, eu sou engenheira civil, eu sou coordenadora de curso aqui na UNG, dos cursos de engenharia aqui da UNG, e eu sou professora desde 2011. Na engenharia civil, eu comecei trabalhando com cálculo estrutural. Primeiro eu fui para a obra como estagiária e tudo mais, depois eu fui para a parte do cálculo estrutural. Aí por que uma pessoa de cálculo estrutural está falando aqui de meio ambiente? Está falando aqui de gestão de resíduo e tudo mais? Porque eu queria fazer desenvolvimento de concreto a partir de resíduo de construção. E aí, obviamente, que eu fui tentar estudar isso e não é uma coisa tão simples assim. A gente não tem nem a norma assumindo que, apesar de a gente conseguir resultados que nos permitam que este concreto seja utilizado, o que a norma exige de resultado de compressão, ainda assim, você ultrapassa os valores, mas não é permitido que a gente use. No meio de toda a minha carreira, eu trabalhei com indústria há muitos anos, e aí eu fui fazer uma especialização em tecnologia de pré-fabricação. Por conta disso, eu tive que me envolver em toda a parte, tanto de resíduo, que a gente vai reduzindo, mas quando a gente vai trabalhar com pré-fabricação, mesmo na parte de cálculo, você tem que fazer gestão de resíduo. E aí, assim, como que um calculista estrutural vai pensar em gestão de resíduo? Quando a prefeitura exige que você pense. A prefeitura, a Petrobras, toda a Vale e todas as empresas que eu estava prestando serviço. Então virou uma coisa assim, gente, para onde eu estou indo? No meio disso tudo, fui fazer um mestrado de geoambiental, de análise geoambiental. E aí eu fui trabalhar diretamente com resíduo e eu fui trabalhar com a parte de levantamento do que a gente tem de PEV aqui em Guarulhos. Eu fiz na UNG mesmo o meu mestrado e aí a gente descobre o quê? Por exemplo, eu comecei meu mestrado em 2017. O que a gente tem de PEV, o que a gente tinha de PEV em 2017 é a mesma quantidade de PEVs que a gente tem em 2023. Isso parece uma coisa boa para alguém? Não, não parece. Por isso, nós temos os que abriram trabalhando e está aumentando. Os novos que abriram, então, são só mudança de interesse dos antigos? São. Ah, que jogada estratégica. Ah, desculpa. O PEV são os pontos de coleta seletiva. E aí, assim, a gente tem mudança de endereço, mas é dentro da mesma região. E a gente tem, em alguns casos, a prospecção de novos PEVs que não foram construídos por conta de pandemia, que não foram construídos porque a gente teve que ter mudança de locação, porque fazer um metrô parece mais importante do que você fazer um PEV, eventualmente, e não tiro a vantagem do metrô. Eu gosto do metrô, a gente até ajuda, a gente ajuda toda a parte do meio ambiente, tem do metrô, então, na verdade, a gente tem um metrô, é muito bom. Então, eu vim hoje aqui falar de resíduo. Lógico que eu vou falar muito mais voltado para resíduo de construção civil, que acaba sendo uma boa parte da minha área. Então, tudo que a gente tem de resíduo é a ideia daquele material que não vai poder ser... O que é um resíduo de verdade, né? É aquele material que a gente não tem o que fazer com ele. Ah, mas eu tenho como reciclar. Ele vai ser um resíduo? Ele é um resíduo. Mas ele é um resíduo sólido, contaminante, necessariamente? Ele é um resíduo sólido, que é quando a gente for pensar nesse tipo de resíduo, ele é prejudicial para o meio ambiente? Se a gente vai reciclar ele, depende do processo de reciclagem que ele vai passar. Se a gente vai pegar e vai fazer uma análise de como esse resíduo vai estar interagindo com o solo onde ele vai estar, com a disposição de ar que a gente vai fazer, porque aí eu tenho processos de reciclagem de resíduo que vão fazer uma contaminação de ar terrível, que vão fazer contaminação de água, que vão fazer contaminação de esgoto. Às vezes a gente pensa, contaminação de esgoto? Vou ser bem honesto para vocês, não sei quantos engenheiros civis a gente tem aqui hoje, me perdoem, mas contaminação de esgoto é uma coisa que a gente não pensa muito, não, em geral. Então, exatamente, aí você vai fazer, por exemplo, uma cura de concreto e está sobrando nata, que vai lá para o esgoto e está ótimo. Isso quando não vai para o solo. Ou para o rio. Ou para o rio. Na verdade, esgoto em Guarulhos quer dizer que vai para o rio, na metade.
É uma imensa parte. 50% é o avanço, porque eram 3, daí eram 17, a gente já chegando nesse público, né? E aí, quer queira, quer não, também a gente tem aquela outra coisa, assim. Isso a gente está pensando nas construções regulares. E a gente tem as construções regulares que vai para qualquer lugar. E para qualquer lugar é qualquer lugar no mundo. Inclusive a água que as próprias pessoas que estão construindo estão bebendo. É uma coisa assim muito absurda. Então a ideia de resíduo ou é aquilo que a gente não tem o que fazer com ele, e aí a gente tem resíduos de construção que vão para dentro de um lixão normal. A gente tem resíduo de construção que vai ser reciclado, a gente tem resíduo de construção que vai para qualquer lugar do universo. Então, para a gente falar de resíduos sólidos de construção, são todos aqueles gerados, isso pela Política Nacional de Resíduos, instituída em 2010, todos aqueles gerados na construção, reforma, reparo ou demolição de construção civil, incluídos restantes de preparação e escavação de terreno. Então, todos os bota-fora são resíduo, tudo aquilo que a gente teve de trecho de demolição, que sobrou de resquício, ou que a gente tem uma remoção de árvore. Removemos uma árvore e replantamos. Só que ficou resto de casco de árvore, é resíduo. Não vai ser reaproveitado. E até casco de árvore aproveitado em um lugar, lógico que é. E a gente não vai ter esse reaproveitamento. Então, isso acaba sendo tudo um resíduo de construção que é extremamente prejudicial para todo o meio ambiente que a gente tem. Aqui eu trouxe um histórico para vocês, para a gente pensar. A Carla estava falando de quando a gente fala que ainda falta muito tempo para as mudanças climáticas, eu acho que é uma coisa assim muito gritante. A gente tem aqui a partir da década de 40. Por que eu trago a partir da década de 40? Porque foi quando a gente teve essa utilização dos resíduos de construção civil de volta para a própria construção civil. Então a gente teve guerra, as pessoas têm todas as casas bombardeadas e elas têm dinheiro para reconstruir? Não. O que a gente faz se a gente não tem dinheiro para reconstruir? Reutiliza material. Reutiliza material. Eu tenho lá um pedaço de aço sobrando, eu tenho lá um monte de tijolo, pedra, um monte de coisa. Pô, achei uma janela ali que não estourou tanto. É melhor uma janela que não está 100% do que nenhuma. E a gente começa a reutilizar. Então, toda a ideia de reutilização de material de construção começou aqui na década de 40. A gente já tinha antes? Obviamente que sim. Isso era documentado? Não. Aqui a gente tem documentação oficial. A partir disso, a gente teve muitos e muitos milhares de anos passando, a gente chega numa conferência da ONU, toda bonitinha, de ambiente humano. Ambiente humano falando tanto do ambiente onde nós estamos, onde nós convivemos, e quais as necessidades que a gente tem para o futuro. O ambiente que nós convivemos vem aí dos anos 70, algumas questões do tipo assim, a gente pode ficar dentro de um ambiente todo branco o tempo inteiro? Não. O que significa um ambiente todo branco o tempo inteiro? Que a gente vai ter chances maiores de ter algum tipo de problema mental. Porque é o estímulo da cor. O que significa um ambiente vermelho o tempo inteiro? Você vai comer o dia inteiro. Você não vai nunca mais dormir também. Então a gente tem muita coisa assim que foram estudadas a partir dos anos 70, estudadas a fundo, que fazem parte dessa conferência da ONU. Quando a gente chegou aqui em 87, e aqui já se determinou alguns parâmetros de meio ambiente do que a gente tinha que mudar. Porque senão a gente ia começar a ter muito calor, a gente começou a ter muito uso de ar-condicionado, muito uso de aquecedor. E aí foi uma coisa meio assim, isso vai dar ruim em algum momento. A ideia toda é essa. Não vai dar certo. Quando a gente chega na Comissão Brundtland, a Comissão Brundtland, ela foi o ponto mais gritante de todos, baseado nessa convenção da ONU, que a gente teve aqui em 72, em cima de tudo que eles colocaram de levantamento, de questionamento do que estava errado, a Comissão Brundtland colocou por 30 anos um parâmetro daquilo que tinha que ser mudado. Tinha que ser mudado no mundo em relação ao meio ambiente. E aí, quando a gente fez esse tipo de mudança, quando a gente fez esse tipo de levantamento do que tinha que ser mudado, o que acontece? A gente não teve quase nada de mudança até agora. Eles levaram 15 anos dentro da conferência da ONU e chegar
E na conferência da ONU... Então, e na conferência da ONU, foi do tipo assim, vamos ver a progressão geométrica aqui, que a gente tem a população, que vai ter gente demais, vai faltar comida. A gente está falando disso de 72, gente, são muitos anos antes de eu nascer. E já estavam falando que ia faltar comida. E aí a gente entra naquela parte, mas está muito longe. Está muito longe, efetivamente. Só que nisso que está muito longe, não é um longe tão longe assim. E continua muito longe, né? Mas a gente tem que lembrar, quantas pessoas o planeta aguenta? Do jeito que a gente come, a gente sendo onívoros. Dentro do planeta Terra, quantas pessoas a gente comporta? Em torno de 7 bilhões. Quantas a gente tem? 8,2. Então tem gente que está morrendo de fome, não porque está numa região que é muito seca, uma região... Igual eu tinha quando eu era criança, que era aquela coisa assim, as criancinhas da África morrem de fome. Sim, elas morrem de fome. Porque elas estão numa região muito ruim, que você não tem água suficiente, você não tem plantação, isso e aquilo. Hoje em dia já não pode mais falar assim. Hoje em dia a gente tem criancinha do mundo inteiro morrendo por conta de estar num planeta que não suporta mais a quantidade de pessoas que a gente tem. E continua nascendo gente. Todo dia. Consumindo mais ainda. Consumindo mais e consumindo de uma maneira muito errada. E isso é uma coisa muito, muito absurda. Em 92 a gente teve a Rio 92, que colocou alguns outros parâmetros daquilo que tinha que ser feito em São Paulo. E a gente teve participação de Sabesp, de DAE, de CETESB, de todo mundo. Mas ainda assim, o que foi feito da Rio 92 para cá? Eu lembro que teve, se eu não me engano, era a Rio 2012, aí, só que não foi no Rio. Aí era tipo 30 anos depois, o que mudou? Nada. Muito pouco. A gente tem algumas coisas, e aí eu entro naquele ponto assim, a gente sabe há quantos anos que vai faltar água. A gente sabe há quantos... Por exemplo, aquela seca que teve em São Paulo, alguns anos atrás. Que a gente tinha que ficar... Tinha dia que tinha água em casa, tinha dia que não tinha, porque cortaram a água da rua. Isso é sabido há mais de 20 anos. O que faz a gente não ter essa mudança? É uma questão de tecnologia? Não. A gente tem em São Paulo, e aí eu falo de São Paulo por ser minha região de conhecimento, a gente tem em São Paulo tecnologias muito mais avançadas do que em outros países do mundo. Então, quer queira, quer não, não é só uma questão de falta de tecnologia. Mas que bem. Aí a gente tem norma de ABNT, a gente tem, em 2006, uma política estadual de resíduo implantada, em 2010, política nacional, tá? De resíduos sólidos implantada. E aí, em 2013, a gente teve uma norma instrutiva do IBAMA. Então, todos eles vão estipulando o que a gente pode ter de resíduo e como a gente parametriza esses resíduos, separando eles em perigosos, em inertes, e resíduos que podem ser reciclados, resíduos que não podem, e como esses resíduos têm que ser tratados. Aí a gente entra na parte da gestão de resíduo. Então, como que a gente vai fazer essa gestão de resíduo? Que, no final das contas, a gestão de resíduo acaba sendo uma das tecnologias. Eu sempre falo para os alunos assim, o que é uma tecnologia? Porque a gente tem muita aquela coisa assim, tecnologia é computador. Engenharia é tecnologia? Completamente. Arquitetura é tecnologia? Lógico. Tecnologia é tudo que a gente está desenvolvendo alguma coisa nova ou melhorando alguma coisa que já existe. A gente está usando alguma tecnologia. A gente está se baseando em ciência para melhorar o mundo. Então, quando a gente vai fazer gestão de qualquer coisa, a gente parte para a parte de tecnologia da gestão de resíduo. Então, dentro da gestão de resíduo, a gente tem identificação segundo as normativas e as normas que nós temos. A gente tem a separação desses resíduos. Então, como eu vou separar o resíduo? É um resíduo de construção? A gente já tem que prever durante a construção, durante a parte de projeto, na verdade, qual tipo de resíduo a gente vai ter. Onde entra nisso o calculista estrutural? Qual tipo de material eu vou usar para não gerar resíduo ou para gerar resíduos não poluentes que possam ser reciclados. A escolha do material, que antigamente a gente fazia pelo tipo de solo somente, ou porque aqui parece mais interessante a gente usar.
Estou fazendo uma indústria, eu preciso que seja um ambiente blindado, pode pegar fogo, que a gente levava em conta itens de segurança muito mais afim do que pensar em sustentabilidade. E aí a gente entra no ponto que o material que eu vou escolher também tem que pensar nisso. Então a gente começa a pensar qual tipo de resíduo eu estou gerando pelo tipo de estrutura que eu estou criando. A verdade é essa. E isso é uma tecnologia muito séria. Isso é uma visão muito séria que você tem em cima de toda uma indústria de construção que a gente tem a maioria das pessoas falando assim, puxa, é só ir lá, chama o pedreiro que está acostumado a fazer, ele fez a casa dos meus 3 tios, não caiu, então vamos continuar fazendo com ele, que é mais barato que chamar engenheiro, que na verdade não é. E aí a gente tem que lembrar, por que não é mais barato fazer a construção com o pedreiro do que com o engenheiro? Desperdício de material. Quando eu vou fazer um cálculo estrutural, por exemplo, eu vou usar o mínimo possível. E eu estou tão segura naquilo que eu estou fazendo, porque é a minha expertise, que na hora que eu estou fazendo, eu não tenho dúvida se aquela barra está muito pequena, está muito grande, a quantidade, o tamanho de uma viga, o tamanho de um pilar. Não tenho esse tipo de dúvida. Eu não vou fazer um erro, tipo colocar um pilar do lado do outro, sem pensar em como isso vai atingir meu solo. Eu vou ter menos patologia no futuro. Então, essa construção ela vai ser uma construção muito melhor pensada. E aí, no global da construção, ela é muito mais barata, incluindo o preço do engenheiro. Então, isso é uma coisa também que é extremamente cultural e a gente não tem esse tipo de resposta da população. E aí, isso também dificulta a nossa gestão de resíduo. A gente tem a parte de coleta, então durante a construção a gente tem que entregar esse documento na prefeitura antes de começar a construção para poder pegar essa autorização, onde eu vou dizer qual tipo de resíduo eu vou ter, como vai ser feita essa separação, como vai ser feita a coleta, para onde este resíduo vai ser levado. Então, se eu vou levar para uma área de transbordo e triagem, se eu vou levar direto para uma área de reciclagem ou se eu vou levar para um aterro. E aí a gente tem a parte do processo. Como ele vai ser tratado, como ele vai ser descartado, se ele pode ter reciclagem, qual tipo de processo de reciclagem que ele vai sofrer. A gente tem que determinar isso tudo antes de começar a obra. Aí a gente entra na ideia de consumo sustentável. Consumo sustentável, porque isso está dentro da nossa gestão de resíduo. Porque o consumo sustentável, ele é, na verdade, como que eu vou reaproveitar matéria-prima, como que eu vou reaproveitar algum material para fazer eu desgastar menos a natureza e eu poder ter uma produtividade melhor, ao mesmo tempo que eu reduzo desperdício de energia, desperdício de água, desperdício de material em geral, que eu reduzo agressão à natureza, agressão a uma mina, por exemplo. Pô, a gente usa rocha pra caramba dentro de construção. De onde vem essa rocha? Ah, vem da montanha. Eu gosto que às vezes o aluno chega assim, vem da montanha, vem do solo. Não, gente. Rocha de construção, brita de construção vem do rio. Areia de construção vem do rio. Não necessariamente. Mas, em geral, a grande maioria é. O oficial é. Não, mas daí a gente tem particularidades. E aí hoje em dia a gente tem muito uso, por exemplo, de areia de fundição. Sim, mas a areia agora, sabe? Estou falando isso de conhecimento de causa, que é a área que eu atuo, tá certo? A areia aqui da nossa região agora, ela não é mais areia de rio. Ela passa por um desmonte mecânico. Depois ela é lavada e ela vem ao nosso uso. Eu estava até ontem comentando com uma das colegas. As pessoas achavam que era simplesmente fazer a extração no rio, o negócio era daquele jeito, não se pensa no novo. Mas ela tem o processo de extração de areia e beneficiamento de areia, ele tem tanta tecnologia que torna um negócio assim super fantástico. Da mesma forma que nós pensamos, por exemplo, em não perder o material da construção, nós pensamos em aproveitar ao máximo a mina, porque nós temos um plano para poder utilizar ela.
da melhor forma, com menor quantidade de resíduos e rejeitos que ela possa ser produzida. Então, gente, isso é fantástico. É uma tecnologia que é com processos simples, com uma inovação muito grande de 10 anos para cá, quase tudo que acontece aí. Quase tudo. Mas é exceção, né? E é exceção. Não, mas essa não, o que a senhora faz é um negócio bonito, mas é exceção. A regra no resto é degradação. São Paulo. Ah, não, gente, não pode olhar a mineração com degradação. Não, mas... Olha, aqui no EPH o pessoal quer tirar a montanha lá que é a mais linda da cidade. E aí? Daí e a mineradora quer tirar. Esse deve ter um pensar que a palestra Mas é outra discussão, a gente faz. Mas se depois quiser conversar comigo sobre isso, eu vou te explicar o porquê que eles querem tirar. Aí, de qualquer forma, ainda que venha de uma mina, que venha de onde for, a gente tem que reduzir o que a gente tem de consumo. A gente tem que reduzir o que a gente tem de matéria-prima sendo usada. E a ideia toda de você reutilizar material é exatamente você não precisar usar material novo. Então, a ideia toda de consumo sustentável é a gente reduzir tudo aquilo que a gente vai ter de custo, tudo aquilo que a gente vai ter de gasto, tanto financeiro quanto de natureza, para a gente poder ter um prolongamento de vida útil, de vida dentro do planeta, de vida de construção e da gente fazer essa continuidade. Aí a gente entra, o que a disposição ilegal causa para a gente? Então a gente entra em milhares de problemas de limpeza pública, inclusive, por exemplo, a gente anda tendo um surto, e isso eu acho que é muito curioso, assim. Eu não sei aqui quem é de São Paulo, quem é daqui de Guarulhos, mas daí no centro de São Paulo a gente tem um surto de escorpiões, da presença de escorpiões. Morei no centro de São Paulo quase minha vida inteira e eu nunca vi um escorpião lá. Porque nem imagino, para mim escorpião é um bicho que vive lá no meio do mato seco, mas não, escorpião gosta mais de entulho do que de mato seco. Porque ele come barata. O escorpião se alimenta basicamente de barata. E a barata, ela vai naquele lixo do pedreiro junto com o entulho que a gente enterra, enterra no final da obra. Tem muito esse hábito dessa construção. E aqui em Guarulhos a gente tem um surto grande de escorpião. Na Vila Rosária, aqui atrás. Por quê? Porque o escorpião vem atrás da barata e a barata está anexada à sujeira. Em Guarulhos nós temos um problema terrível de sujeira. Exatamente. Tanto de resto de obra quanto de sujeira normal. Aqui mesmo para chegar, aqui na SEAG, é impossível. Qualquer dos 3 caminhos que você fizer, você não passar por vários locais que tem escorpião. E aí, assim... Quem é o predador do escorpião? O predador do escorpião deve ser galinha da Angola. Galinha da Angola. Não, mas não só galinha. Todas as galinhas. Mas não só galinha. Então, mas você tem parques no centro de São Paulo que você tem galinha solta. Então, mas o certo era você não ter aparato para alimentar o escorpião. Aí resolveram os problemas. Não ia precisar da galinha. Barata, fica com a galinha. O pessoal não deixa mais você ter galinha e tal. Não pode. Prefiro a galinha do que a barata. Não, todos gostam. O ganso também, é muito legal. O pato. Não pode. E aí, gente, a gente entra em toda a parte de limpeza urbana, de controle de praga, e aí vira todo um caos, porque daí eu falo dos escorpiões, porque para mim é uma coisa extremamente inusitada. Primeira vez que eu vi um escorpião no meio da rua, eu entrei um pouco em pânico. Eu estava andando de chinelinho no meio da rua, gente. Eu vi um escorpião, cara a cara, eu podia não ter visto. Eu estava de chinelo. Então é uma coisa assim, muito desesperadora. Mocinha do centro da cidade, gente, não sei viver com escorpião. A barata eu mato, mas o escorpião não. Mas daí a gente tem rato, a gente tem outras formas de pragas e é bem caótico. Aí eu trouxe aqui para a gente ver o PEV, que é o nosso, que é todo lugar de disposição. Esse aqui é um PEV bem completo, ele é um dos que a gente tem em Guarulhos. E em Guarulhos a gente tem alguns. Esse daqui é de Guarulhos, tá, gente? É o croquido de Guarulhos. A gente tem alguns pontos de disposição que você não tem a parte de construção e alguns que não tem
a parte de pilha, material eletrônico e tal. Então, ainda, além de tudo, a gente ainda tem que ficar procurando. Sempre o meu PEV ele vai ter a parte da guarita, os coletores, um refeitório, que na verdade é toda uma área social, refeitório, vestiário e tudo mais, para quem trabalha lá. Você vem e você pode deixar até 1 metro cúbico por dia. Qualquer pessoa. Gratuitamente. Então, eu estou fazendo uma reforma na minha casa, eu pego 1 metro cúbico de entulho e levo lá. Para que existe esse PEV? Para a gente não ter disposição ilegal, e antigamente todos esses resíduos iam para Proguarum. Que não existe mais. Nem vamos falar sobre isso. E aí a gente entra na parte curiosa dos nossos pontos de entrega de material de resíduo, continua a mesma quantidade do que a gente tinha quando eu fui pesquisar em 2017. Que eu acho uma coisa assim muito gritante. Muito gritante. Isso segundo dados da prefeitura, tá? E aí a gente pensando em tudo isso, assim, para que serve o PEV? Como que esse PEV contribui para a ideia de eu fazer a minha gestão de tudo? A gente entra na ideia do SIGOR. O SIGOR está sendo institucionalizado pela CETESB, pela Secretaria do Meio Ambiente, e ele é um sistema de gerenciamento de resíduo. Então, o que eu vou fazer com o meu resíduo? E aí ele separa em 4 categorias. Resíduo de construção, resíduo para logística reversa, resíduo para movimentação e transporte, a parte de gerenciamento de movimentação de transporte de resíduo, e a parte do gerenciamento da reciclagem. Então, qualquer pessoa que tenha um CREA ativo, que tenha um CAU ativo e tudo mais, consegue entrar e fazer essa licitação. Fazer esse levantamento, fazer esse pedido de que eu vou ter que ter um gerenciamento para eu poder facilitar a minha vida na hora que a gente está construindo. Então, em vez de eu só apresentar um plano de gerenciamento de resíduo para a prefeitura para eu poder construir, eu já faço um plano de gerenciamento de resíduo com a CETESB e isso acaba diminuindo até imposto de construção. É bem legal. Mas você tem garantias melhores de que esses resíduos não vão estar prejudicando também o meio ambiente. Então, quando a gente fala assim, tecnologia de gerenciamento de resíduo, a gente entra aqui muito nessa parte do SIGOR. O SIGOR começou há alguns anos, alguns bastantes, mais de 10, mas daí quando a gente falava do SIGOR, era uma coisa muito primária. O que é a ideia do SIGOR? Era uma ideia não de fazer um plano de gestão, mas sim de fazer só um levantamento do que estava acontecendo. Hoje em dia ele virou um plano de gestão, efetivamente, uma ferramenta de gestão. E aí eu trouxe aqui um resultado que a gente tem de Guarulhos. Aqui são os PEVs, então todos esses números é o que a gente tem de PEV por região. E vejam que a gente tem regiões, tipo aqui na região mais voltada aqui para o norte, a gente tem um único PEV para toda uma região. Mas ali em cima é toda uma área de preservação ambiental. Sim, efetivamente é. Tecnicamente. Efetivamente ele é uma área de preservação industrial segundo o plano diretor. Mas daí a gente sabe que não funciona bem assim. Então a gente tem aqui toda essa parte, eu gosto desse mapa porque ele coloridinho faz a gente ficar claro pra gente. Toda uma parte de proteção ambiental, uma parte que a gente fala que é totalmente urbana, partes urbanas em desenvolvimento e aqui uma parte de uso rural. A gente não tem mais em Guarulhos nada que a gente possa chamar de rural urbano, nem os urbanos rurais, mas a gente tem. Todo o trecho agora é urbano. Se cobre PTU, não existe mais nada rural, não existe nada ligado a... Que essas são as áreas que foram preservadas como área de recreios, já desde o primeiro plano diretor. Mas então, e aí... São as zonas, por exemplo, Capelinha, Água Azul, onde você tem a área de manancial, o tanque grande, toda essa parte de manancial está ali, e tem as pequenas chácaras que, tecnicamente, deveriam ser uma área de amortecimento antes da Serra da Cantareira. E na verdade, assim, a classificação de rural urbano e de urbano rural, ela é de acordo com o que você tem de produção, do quanto você tem de produção rural em relação ao número de pessoas que você tem. Mas não tem produção. E aí, mas ela é cobrada IPTU normal, em zona rural. Eu falo isso porque eu fiz trabalhos, né,
faço os trabalhos e sou dessa região, tá? Lá se cobra IPTU para produtor rural, para que ele tem que entrar com o processo informando que provar que ele é produtor rural, para que ele não pague todos os encargos como IPTU. E ainda assim, eu falo uma coisa, lá na legislação diz o seguinte, então, se você cobrar o IPTU, você tem que ter de 3 instrumentos ou mais que façam. Não tem alguns pontos naquela região, não tem coleta de lixo. Nenhuma. Não tem coleta de lixo. Não tem asfalto. Não tem asfalto, eles têm energia, não tem tratamento. Não tem saneamento básico. Não tem tratamento de esgoto. E alguns pontos não tem distribuição de água ainda, gente. E aí, em toda, na verdade, toda essa parte aqui, mais próxima. De IPTU, tá certo? É injusto com a população que está lá. Lá no Parque Santos Dumont tem um PEV, tá certo? No Haroldo Veloso tem mais um. Lá no Inocop tem outro, tá certo? Agora pergunta, eu passava do Inocop todos os dias, tem produto lá? Não, ninguém nem leva, tá certo? Até porque quando a pessoa vai fazer construção, fazer alguma coisa, lá eles utilizam o resíduo. Eles vão lá, a prefeitura demora algumas áreas dentro ali, eles demoram a área, aí eles recolhem. A prefeitura não recolhe o entulho que ela fez, aí eles vão lá, eles usam mesmo, para resolver algumas árvores mais, ainda utiliza menos para fazer a reutilização de resíduos sólidos. Como isso? A parte do IPTU, o que acontece? A gente não tem essa atualização do plano diretor. Aí a gente continua com uma área que é urbano-rural. E aí a determinação de rural-urbano para urbano-rural é do percentual de pessoas que a gente tem. Em relação ao percentual que é supostamente produzido dentro da região. Quando a gente fala de qualquer região rural-urbana, já é cobrado IPTU. Ela já saiu do rural, então automaticamente é cobrado esse IPTU. Mesmo você sendo um produtor rural. A gente não entra também numa discussão se é certo ou se é errado, porque acaba sendo uma questão de esfera governamental. Mas, independente disso, a gente não tem uma região rural efetivamente, nem mais uma urbano-rural, tá? Então, como a gente não tem esse urbano-rural, a gente acaba considerando que é tudo urbano, mas ela oficialmente, pelo plano diretor, ainda é uma urbano-rural. Aí a gente tem como é feito o levantamento, tá? Eu vou dar uma corridinha aqui por causa do tempo, tá, gente? Então, a gente tem aqui como é feito o levantamento de área. A gente tem uma parte de levantamento por verticalização, uma parte de levantamento pelo que a gente tem de área verde. A verticalização, a gente faz algumas separações, então prédios muito adensados, tipo região da Avenida Paulista, que a gente começou a ter em Guarulhos, efetivamente. E aí a gente tem parte de casas aqui no item 3. No item 2 são prédios, aqueles de 2, 3 andares. E aí por diante. No item 7 são o que a gente considera como favela, o que era favela antes, que a gente não chama mais de favela, que não existe mais em São Paulo. A gente fala assim, mas como não existe? São aquelas que têm um monte de casinha de madeira, num terreno todo baldio e tudo mais. Aí a gente entra em parte de floresta, parte de parque e tudo mais, aqui no item B. Aqui alguns arbustos eventuais, então mais ou menos as árvores que a gente tem no meio do caminho. Gramínea, o que a gente tem de asfalto, o que a gente tem de solo exposto e de água. Então é esse tipo de classificação que a gente faz para fazer esse tipo de levantamento. E aí a gente fez um comparativo 2010-2017, que foi o ano que eu comecei a levantar tudo. Esse levantamento a gente acaba fazendo pelo Google Earth, de uma maneira muito simples. E usa o ArcGIS para fazer a produção do conteúdo. Então, se a gente olha, o que eu tinha de cada uma dessas categorias aqui de trás, tá? Então, a gente faz o levantamento do que a gente tinha de categoria. Categoria 1 existia? Não. Mas a gente tinha categoria 2, que são os prédios pequenos. A gente não tem prédio alto? Tem. Só que a gente não tem numa quantidade tão próxima, tão justa, assim, que a gente considere eles. E a gente tem umas regiões pequenas de água já, de água considerada, assim, porque se você vê o rio passando, é tudo meio proporcional quando a gente faz esse levantamento.
Então você tem o rio passando por ali, você tem um lago, você tem algum ambiente assim, proporcionalmente para a região, qual é o impacto que ele tem? É esse tipo de área que a gente levanta. E aí a gente tem toda uma região de construção, e aqui chega o de 2017. Se a gente olhar, assim, para mim é muito gritante. Aqui é o que a gente tem de construção numa região, lembrando que aqui é toda uma região de proteção ambiental. Mas enquanto continuar a liberação de loteamento naquela região, tá certo? Mas oficialmente você não pode ter liberação de loteamento. Mas tem loteamento lá, tem loteamento clandestino, loteamento oficial. Eu conversei lá, reclamei, perguntei, fui lá perguntar numa área que foi totalmente desmatada, eu fui perguntar como era possível aquilo estar acontecendo e não ter fiscalização. Aquilo era um loteamento aprovado, tá certo? Então, mas não sei quanto tempo. Então, mas não mudou a legislação, está aprovado. Mas foi aprovado, então está lá, houve desmatamento. Estão fazendo mais áreas ali de loteamento. Aquela região, gente, ela já não precisa de loteamento mais. Ela não precisa, tá certo? Precisa se resolver o problema dos loteamentos clandestinos. Não se pode mexer mais naquela região. Ela tem que ser uma PRM, que é a área de proteção dos mananciais. Mas ela é. Tá. Ela é? Não, ela não é. Ela é. De vários tipos de. Mas ela não, oficialmente, ela não está como uma PRM. Mas ela está com o Parque de Proteção Integral, tá certo? Eu tenho algumas visões daquela região. É o seguinte: existem pessoas que estão lá antes de 2010, que foi quando foi instituída a lei. Só um minutinho, não, só para colocar ali aquela questão. Então, aquelas pessoas, elas têm que ser ou relocadas, ou têm que ser indenizadas, ou resolver. Mas não pode se permitir que continue do jeito que está indo. Senão nós vamos ter um problema sério na nossa região, de Guarulhos inteiro, por conta daquela região. E aí também a gente tem, no resto do contexto da cidade, o que a gente teve de crescimento, de verticalização. E aí a gente continua. Para que é essa ideia, na verdade? Para a gente saber onde colocar esses PEVs, quais as regiões onde a gente tem maior possibilidade de crescimento, onde a gente ainda tem possibilidade de crescimento, onde a gente tem maior possibilidade de demolição e de troca de ambiente, e onde a gente tem algum tipo de construção ilegal que a gente tentasse reduzir o impacto pela criação dos PEVs. Aí a gente tem aqui um percentual e aí a gente vê alguns tipos de construção ou que não existiam e que começaram a existir, que são essas superconurbações de edificações, e algumas que a gente tinha muito pouco e que a gente aumentou muito. Aqui a gente entra nas oscilações levantadas, então o que a gente tem de área projetada, de área que aumentou de construção, é de 121% em 7 anos. E aí a grande maioria das pessoas acha que isso é uma coisa boa, mas a gente sabe que isso é bom por um lado, é ruim pelo outro. Dependendo de onde está sendo essa construção, se a gente está trazendo um prédio mais novo, a gente tira alguns tipos de imóveis e traz imóveis mais modernos, pensados, melhor pensados, é bom. Mas se a gente continua no mesmo ponto em que a gente está, que a gente faz qualquer construção de qualquer jeito em qualquer lugar, é muito pior. Então, aqui a gente tem a quantidade de entulho que é recebida pelos PEVs. Isso daqui é uma taxa em toneladas mensais. E aí, por fim, eu trouxe aqui a ideia da gente pensar como que a geração de resíduos é ligada ao ritmo de construção, dos resíduos principalmente de construção, mas não só os de construção, porque se a gente está construindo numa região que antes não tinha uma construção, ou está fazendo uma construção, estou fazendo prédios de 30 andares onde eu tinha casas, como que isso aumenta a taxa de pessoas que estão utilizando, né? E como que isso vai abalar a própria cidade. Então, é mais uma coisa para a gente continuar pensando, apesar da gente pensar não ser uma atitude tão inovadora, mas continua sendo uma tecnologia bem boa. Então, a gente foi para mostrar assim, que a gente tem ferramentas para a gente fazer o controle daquilo que a gente tem e da gente pensar em soluções melhores que possam tentar ajudar a cidade, pelo menos. É isso, gente. Muito obrigada.